Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo e esse aqui é mais um vídeo do canal Geopolítica Descomplicada. Aqui você aprende temas importantíssimos da geopolítica de uma maneira muito mais simples, com menos termos técnicos, para você poder saber e se situar do que está acontecendo no nosso mundo, tá certo? Se você não conhece o nosso canal, se inscreve. Todo domingo a gente posta um vídeo aqui falando sobre temas importantes e, como eu já disse aqui, de uma maneira muito mais simples de se entender. Bem, galera, o tema de hoje que eu quero falar aqui com vocês, tá bem de maneira rápida, é sobre a reunião que vai ter da OTAN na cidade de Ankara, Ankara, capital da Turquia. Bem, o que está acontecendo, gente? O Trump, ele vai nessa reunião, ele já falou algumas coisas ao longo dessa semana, e ele parece que novamente está querendo, né, ligar o modo Trump de ser, né? E tá falando algumas coisas muito ácidas, muito pontuais, contra alguns países, né? Ou melhor dizendo, contra, desculpe, a União Europeia. E ele até está ameaçando a União Europeia se caso a União Europeia não fizer, né, algumas coisas que ele acredita que são importantes, né, e de competência da Europa, ele pode sair da OTAN. E eu não sei se você sabe, né, mas se o Trump, né, se os Estados Unidos ele sai da OTAN, né, vamos lembrar aqui o que é a OTAN, nós já fizemos vídeos aqui no nosso canal, né, a OTAN, ele foi uma organização, uma união de países, né, foi um tratado feito por países, basicamente, né, países ali da Europa Ocidental, mais Grécia e Turquia, que é inclusive Ankara é a capital da Turquia, onde vai acontecer essa essa reunião agora, né, no próximo dia 7 e 8 de julho, ou seja, nessa semana aqui, né, daqui a 2 dias, e os Estados Unidos. Mas a gente sabe que o principal membro, né, é os Estados Unidos por conta do seu poderio bélico, por ele ser um país muito importante, ter bases militares em vários pontos do mundo. Então, é muito importante para que a União Europeia ela mantenha os Estados Unidos fazendo parte da OTAN e sendo, de certa forma, o líder, né, podemos dizer assim, o líder da OTAN. E por que a OTAN foi criada? A OTAN foi criada para justamente impedir que o governo, né, na época soviético, hoje russo, venha aumentar territorialmente o seu poder, né, o seu impacto ali na Europa, porque a gente sabe que a União Soviética, na época em questão da Guerra Fria, ela tinha boa parte, né, do território ali europeu oriental, né? Então, assim, havia ali uma margem, né, uma marca que era, inclusive, em Berlim. Berlim ficou, a Alemanha ficou dividida, né, em Alemanha Oriental e Ocidental, e é aquilo, ali era o limite. A União Soviética, se fosse mais à frente, ela ia acabar invadindo a parte da Europa Ocidental, que é onde estão os países, podemos dizer assim, economicamente mais importantes da Europa, né? Inglaterra, França, Espanha, enfim, todos aqueles países que estão ali naquela região. Então, na verdade, a OTAN é importantíssima, principalmente para a Europa, e também, no caso, para os Estados Unidos, por conta da sua guerra econômica, podemos dizer assim. As coisas não mudaram muito, porque ainda que a, o, a União Soviética tenha caído, né, em 1989, inclusive a marca foi a queda do Muro de Berlim, ou seja, Berlim, capital da Alemanha, estava dividida, porque o país estava dividido em oriental e ocidental, e quando aquele muro foi demolido, né, foi ali um marco de que a União Soviética, o socialismo soviético, ele tinha caído. Então, a OTAN ela serve justamente para manter, né, impedir que a União Soviética, no caso hoje a Rússia, possa se expandir. E a gente sabe que essa guerra na Ucrânia, inclusive, tem muito a ver com tudo isso, porque a Ucrânia ela faz limite com a Rússia e muitas pessoas, né, muitos jornalistas, muitos comentaristas, eles vão dizer que a Ucrânia ela só peitou a Rússia porque ela acreditou em duas questões, em duas coisas. A primeira é que houve um tratado entre a Rússia e a Ucrânia que se a Ucrânia ela devolvesse o armamento nuclear dela, ela nunca seria atacada pela Rússia.
né? E no caso não foi o que aconteceu, né? A Rússia acabou invadindo a Ucrânia. E a outra questão seria que os Estados Unidos seria o país, ou melhor, a OTAN guardaria ali a Ucrânia. E na verdade não aconteceu isso. Quer dizer, aconteceu entre aspas, porque a Rússia invadiu, a OTAN não impediu essa invasão, porque o correto, de acordo com esse tratado, seria com que a Ucrânia ela fosse salvaguardada pelos países da OTAN, inclusive Estados Unidos, só que a gente sabe que isso iria trazer uma tensão muito grande, até a nível de Terceira Guerra Mundial, porque a gente estaria vendo os Estados Unidos defendendo a Ucrânia dos russos, então ele automaticamente iria lutar contra os russos. Então teríamos aqui Estados Unidos versus Rússia por conta daquela defesa ali da região da Ucrânia. Então não houve essa proteção, né, e esse confronto de exércitos. Mas houve investimento, né? A gente sabe que a Ucrânia ela foi esse tempo todo guardada, foi ali patrocinada, ela recebeu verbas, bilhões, tanto de países ali da União Europeia, que fazem parte da OTAN, como também do próprio Estados Unidos, né? Tanto em dinheiro, investimento bélico, quanto também em tecnologia, né? Os famosos drones que fizeram ali vários ataques e que talvez trouxe um equilíbrio aí nessa guerra que parecia, né? A princípio todo mundo imaginava que a Rússia iria varrer a Ucrânia, iria acabar com a Ucrânia, e na verdade não é o que aconteceu, né? Passaram-se aí 4 anos e, na verdade, o que parece que está acontecendo é que essa guerra ela está sendo levada a banho-maria, tanto pela Rússia, por conta foi ali exposto o sucateamento de muitos dos armamentos bélicos russos, como também da Ucrânia que está lá, né, sendo ali, se defendendo, conseguindo se manter. Agora, a verdade é que, voltando aqui para a questão da OTAN, isso tudo aí, com relação aos Estados Unidos, essa tensão com os países ali, membros da OTAN, se deu por conta da falta de apoio de muitos deles nessa guerra, né, dos Estados Unidos contra o Irã. O Trump ele imaginou que os Estados Unidos ele seria mais apoiado, ele receberia principalmente muito mais ajuda nas bases militares que esses países têm ali em algumas regiões próximas. E não foi o que aconteceu. Segundo Trump, não houve esse apoio, essa ajuda dos países. Provavelmente ele está querendo se referir principalmente à Inglaterra, França, Alemanha, países que têm uma organização militar e bélica muito grande. Então, gente, com certeza o Trump ele vai jogar aí suas cartas mais uma vez, e ele já está falando isso. E eu aqui separei algumas coisinhas para a gente poder falar aqui rapidamente nesse vídeo, que é o seguinte, ó, que o Trump está cobrando dos aliados europeus, porque vários deles restringiram o uso de suas bases militares durante a escalada do conflito contra o Irã, que é a Operação Epic Fury, né? Que é fúria épica, podemos dizer assim, né? Traduzir. Então, basicamente isso aqui que eu já falei. Eles não cederam, eles não permitiram que os Estados Unidos utilizassem suas bases para, estrategicamente, os Estados Unidos invadir e iniciar esse conflito aí com o Irã. E o Trump, obviamente, ficou mordido com isso, ficou chateado com isso, e ele agora está trazendo uma série de retaliações, e como sempre ele está usando, né, uma coisa que ele sabe fazer muito bem. Inclusive o Trump, para mim, ele é um político, eu não estou elogiando a pessoa do Trump, mas assim, do ponto de vista político, o Trump ele sabe muito bem blefar, ele sabe muito bem morder e assoprar, ele fez isso várias vezes, inclusive logo no início do ano, quem não se lembra aquela questão da Groenlândia, quando ele, em alguns momentos, né, ele atacou, ele falou, houve até uma tensão entre o Trump e a União Europeia, né, os Estados Unidos e a União Europeia, e no final ele foi lá, né, naquela cidade suíça, e ele falou muito bem com eles, e ele falou que ama a Europa, né? Os Estados Unidos amam a Europa, né? Então, assim, ele sempre utiliza muito bem desses mecanismos e ele se dá muito bem com isso, né? Também porque, né, gente? É o presidente dos Estados Unidos da América, né? Então, então assim, o temor real na Europa é o seguinte: se a Rússia avançar e os Estados Unidos não ajudar, né?
o que pode acontecer? Porque a Europa sabe muito bem que a Rússia ela tem muitos projetos de dominação. A gente sabe muito bem disso. E isso não é uma coisa que isso é quase que algo explícito do Vladimir Putin, né? O Putin ele tem realmente, principalmente, uma coisa que ele tem muito desejo ali naquela parte da região da Europa Oriental. Por quê? Porque aquela região já fez outrora, da União Soviética. E sabemos bem que o Putin, ele que já foi agente da KGB, né, do Serviço Secreto Soviético, ele, na verdade, é um camarada que ele é saudosista dessa época. Então, o desejo dele seria remontar, segundo alguns especialistas em geopolítica, era que ele tem justamente esse desejo de remontar a União Soviética. O desejo dele sempre foi esse. E ali a gente tem países que hoje estão livres, né? Inclusive, a Ucrânia lá atrás fez parte da União Soviética, por isso que um dos argumentos que ele utilizou, né, para poder invadir a Ucrânia foi esse: nós somos o mesmo povo, os russos vieram daí, né? Enfim, uma série de argumentos que ele utilizou que hoje os próprios ucranianos não fazem questão nenhuma de lembrar e de aceitar. Mas existem outros países que, inclusive, são até adeptos dessa ideia, né? Países como a Lituânia, países ali daquela região que fazem fronteira com a Rússia, que hoje elas são estados soberanos, mas que outrora já fizeram parte da União Soviética. E a vontade do Trump é justamente de remontar aquela parte toda, né? E isso é um grande problema. Por quê? Porque aí iria novamente entrar naquela questão que, inclusive, criou, né? Foi-se necessário criar a OTAN, que era o quê? Impedir o avanço do território russo rumo ao Ocidente. Então, digamos que aqueles países ali, né, aquela estrutura ali, eles é como que fossem uma parede, né, como que fosse um espaço tampão entre Rússia e entre os países ditos assim da Europa Ocidental. Se esses países forem um dia anexados novamente à Rússia, ainda que o nome não seja União Soviética na prática, mas na teoria, em tese, né, a Rússia iria, na verdade, remontar boa parte ali do que foi a União Soviética, né? Com exceção de alguns outros países, né? Mas assim, existem outros que basicamente fariam com certeza parte dessa anexação. Então, a OTAN ela precisa dos Estados Unidos para poder manter ali aquela separação, digamos assim, né? Manter a geografia, né, e a geopolítica da Europa como ela está. Então, gente, o que acontece? Isso, com certeza, o Trump já está soltando, né, esses comentários, ele já está aquecendo o pessoal para essa próxima reunião que vai ser em Ankara, na Turquia, no próximo dia 7 e 8 de julho, né, então daqui a 2 dias, e com certeza, na terça-feira, né, e com certeza os líderes europeus já vão estar indo ali sabendo, né, com essa pulga atrás da orelha, né, para poder resolver aí. E aí, como é que vai ser esse apoio? O Trump ele já jogou as cartas. Olha, para vocês terem o meu apoio, vocês precisam da minha ajuda. Uma outra coisa também para finalizar o vídeo aqui que o Trump ele está exigindo também da União Europeia é que os países membros devam colocar 5% do PIB, né, do PIB, ou seja, do valor da economia, do produto interno bruto, até 2035, porque, segundo Trump, não está tendo um investimento adequado para a segurança e, no caso, para a organização estratégica da OTAN. Então, ele está exigindo apoio de bases militares de países membros da OTAN para a sua tratativa ali no Oriente Médio, né, no Irã, e também que esses países eles venham colocar 5% do seu produto interno bruto, né, do seu PIB, né, investidos na segurança da OTAN. Então, gente, é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre o que o Trump, né, as bravatas do Trump, o que ele tem feito e como que os países da União Europeia agora, ou melhor, os países membros da OTAN, eles vão lidar com essa tensão, lidar com essa chantagem, podemos dizer assim, com essa política do Donald Trump. Tá certo, gente? Bom, deixe seus comentários aí.
Se você sentiu dúvida em alguma coisa que a gente falou aqui, termos, o canal é para isso, é para ajudar realmente você que quer aprender um pouco mais sobre geopolítica, e a gente só está começando, a gente vai começar a fazer vídeos agora quase que praticamente semanais, falando aí, fazendo um resumo de tudo que ocorreu ao longo da semana, tá certo, gente? Um forte abraço e até a próxima.